La paix du Seigneur à tous. Estamos mais uma vez aqui reunidos Nous sommes encore une fois ici réunis para mais um culto de louvor e adoração a Cristo. pour encore un culte de louange et d'adoration au Christ. E essa tarde eu convido você Et ce soir, je t'invite para permanecer conosco até o fim desse culto. pour que tu restes jusqu'à la fin du culte avec nous. Hoje eu estarei falando sobre a depressão. Aujourd'hui, je vais parler de la dépression. Há muitas pessoas que estão sofrendo de depressão. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la dépression. E fique até o final, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Et restez jusqu'à la fin car je suis sûre que Dieu a une parole de victoire pour votre Vamos vie. orar. Pai, no nome de Jesus, Père, dans le nom de Jésus, por favor, receba o nosso louvor e adoração essa tarde. s'il te plaît, reçois notre louange et notre adoration ce soir. Em nome de Jesus. Dans le nom de Vamos Jésus. adorar o Senhor com alegria. Adorons le Seigneur avec joie. Amém. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, você que está em casa. Amen. Nous saluons les frères avec la paix du Seigneur, toi qui es chez toi. Adore o Senhor com todo o teu coração, Adore le Seigneur avec tout ton cœur, com toda a sua alma. avec toute ton âme. Agradeça o Senhor por mais uma semana, Remercie le Seigneur pour encore une semaine. porque em Cristo Jesus nós somos vencedores. Car en Christ Jésus, nous sommes vainqueurs. Amém? Amen.
Difícil, não pare, ele está vendo.
grâce à Dieu. Graças a Deus. Cet après-midi, j'aimerais vous laisser un message Nessa tarde eu gostaria de deixar uma mensagem sur la dépression. que fala sobre a depressão. La dépression, selon la science, A depressão, segundo a ciência, la cause, c'est ou sont les absences de 3 molécules a causa é a carência de 3 moléculas, et une s'appelle dopamine, que uma é chamada dopamina, une autre noradrénaline, uma outra noradrenalina une autre sérotonine. e uma outra serotonina. Ces 3 molécules Essas 3 moléculas ou neurotransmisseurs, ou neurotransmissores, ils sont responsables pour la communication entre les cellules, entre les neurones. são responsáveis da comunicação entre as células e os neurônios. Ça, selon la science. E isso é a explicação segundo a ciência. La dépression, c'est un état de découragement qui survient, A depressão é um estado de desencorajamento qui survient e que vem, et parfois la personne, elle ne sait pas même expliquer pourquoi. e às vezes a pessoa nem sabe explicar o porquê. Il y a des gens qui savent, et parfois c'est à cause d'une défaite, Às vezes tem pessoas que sabem, às vezes é por causa de uma derrota, parfois c'est à cause même d'une réussite. às vezes é até mesmo por causa de uma vitória. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de se suicider dans le monde entier E existem muitas pessoas no mundo inteiro que estão se suicidando à cause de la dépression. por causa da depressão. Selon l'Organisation mondiale de la santé, Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3000 personnes se suicident chaque jour. 3.000 pessoas tiram suas próprias vidas a cada dia. Parfois à cause de suicides qu'ils appellent des suicides égoïstes. Às vezes por causa do suicídio chamado suicídio egoísta, La personne, elle veut tuer elle-même. onde a pessoa realmente busca a matar a si mesma. Parfois à cause d'un suicide qu'ils appellent le suicide anomique. Ou às vezes por causa de um suicídio chamado suicídio anômico, Causé por des crises économiques. que é causado por causa de crises econômicas. Alors, globalement, nous voyons que la dépression elle est en train de détruire plusieurs personnes dans le monde. E então podemos ver com isso que a depressão está destruindo muitas pessoas no mundo. J'aimerais utiliser ou parler sur la dépression, mais notre base, c'est la Bible. E eu gostaria de falar da depressão, mas a nossa base ela é a Bíblia. Cet livre, il est l'autorité supérieure pour parler de n'importe quel sujet dans le monde. Esse livro é a autoridade superior para falar de qualquer assunto no mundo. Je vais prendre 2 personnes dans la Bible Então eu vou pegar 2 pessoas na Bíblia qui ont souffert de la dépression. que sofreram da depressão. Une s'appelait Élie. Uma pessoa chamava-se Eli. Il était un prophète de Dieu, un homme fidèle à Dieu. Ele era um profeta de Deus, um homem fiel a Deus. Et une autre personne, il s'appelait Jonas. E essa outra pessoa da qual eu vou falar é chamada de Jonas. Tous les deux, ils étaient prophètes. Esses 2 homens eram profetas. C'était des hommes qui vraiment, ils craignaient Dieu. Eram homens que realmente temiam a Deus. Mais dans un déterminé moment de leur vie, ils ont souffert de la dépression. Mas em um momento determinado de suas vidas sofreram de depressão. Et on va parler des causes
qui ont amené ces hommes à la dépression. E vamos então falar das causas que levaram estes homens à depressão. Les deux principales causes de la dépression, As duas principais causas da depressão, si vous avez une Bible chez vous, se você tiver uma Bíblia em casa, ça se trouve en 1er Roi, le chapitre 19, de verset 1 au verset 3. se encontra em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 3. Et vous pouvez aussi lire Hébreux, le chapitre 2, le verset 15, le verset 14 et 15. E você também pode ler a Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Les deux principales causes de la dépression, As duas principais causas da depressão, la première, a primeira, et ça s'est passé dans la vie du prophète Élie, que aconteceu na vida do profeta Elias, c'était la peur. foi o medo. Élie était un homme qui a vécu une vie de réussite. Elias foi um homem que levou uma vida de grande sucesso. Il avait le courage d'affronter le roi Akab et tous les faux prophètes qui accompagnaient le roi Akab. Ele teve a coragem de enfrentar o rei Acabe e todos os falsos profetas que estavam com ele. Et après une grande réussite, E depois de uma grande vitória, dans un moment donné, em um momento, um certo momento, après vaincre tous les ennemis de Dieu, após ter vencido todos os inimigos de Deus, Élie, il a reçu une menace. Elias ele recebeu uma ameaça. Cette menace, elle est venue de la part de la femme du roi. Essa ameaça vinha da parte da esposa do rei. Et selon la Bible, Élie, il avait peur. E segundo a Bíblia, Elias ele ficou com muito medo. Nous voyons que une des principales causes de la dépression, c'est la peur. Nós podemos ver que uma das principais causas da depressão é o medo. Il n'a pas de sens un homme qui avait le courage d'affronter 850 autres hommes. Não faz sentido um homem que teve coragem de enfrentar 850 outros homens. Maintenant, dès qu'il reçoit un message, il a peur d'une femme. E agora, só porque recebeu uma mensagem, está com medo de uma mulher. Ça, c'est clair que Élie, après sa réussite, Isso claramente mostra que Elias, depois da sua vitória, après vraiment d'arriver au plus haut niveau de sa vie, depois de realmente chegar ao maior nível na sua vida, il avait peur. ele estava com Il medo. a vacillé un peu dans sa foi. Ele vacilou um pouco na sua fé. Il a peur, elle est rentrée dans son cœur. E então o medo invadiu seu coração. Une des principales causes de la dépression, c'est la peur. Uma das principais causas da depressão é o Nous medo. devons faire attention avec la peur. E nós devemos fazer atenção com o medo. Parce que la peur, c'est un esprit mauvais. Porque o medo é um espírito ruim. Nous voyons ça en Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. E nós podemos ver isso em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e Et selon 15. la Bible, Jésus, il a vécu dans ce monde comme un homme normal. Que segundo a Bíblia, Jesus ele viveu neste mundo como um homem normal. Il était mort. Ele morreu. Il a ressuscité. Ele Il a ressuscitou. vaincu la mort. Ele venceu a Ça morte. pour enlever des êtres humains la peur de la mort. E tudo isso para tirar dos seres humanos o medo da morte. Frères et sœurs, Irmãos e nous devons irmãs, faire attention avec la peur. nós devemos fazer atenção com o medo. Parce que la peur, elle enlève beaucoup de choses de nos vies. Porque o medo ele tira muitas coisas das nossas vidas. Principalement la paix, Principalmente a la paz, joie, a alegria, le courage. a coragem. Attention avec la peur. Então, atenção com o medo. Une des principales causes de la dépression, c'est la peur. Uma das principais causas da depressão é o medo. La peur, c'est l'absence de la foi. O medo é falta de fé. Alors, nous devons croire en Dieu. Então nós devemos crer em Deus. Et nous croyons en Dieu et la foi, elle vient toujours dans notre vie lorsque nous décidons d'écouter la parole de Dieu et de la mettre
on pratique. E então nós cremos em Deus e a fé ela sempre vem na nossa vida quando decidimos ouvir e pôr em prática a palavra de Deus. Alors nous voyons que dans la vie d'Élie, Então podemos ver que na vida de Elias, la cause de la dépression qui a frappé sa vie, c'était la peur. a causa da depressão que foi sobre a sua vida foi o medo. La deuxième principale cause de la dépression, A segunda principal causa da depressão ça s'appelle manque de pardon, le manque de pardon. E isso é chamado de falta de perdão. Ça s'est passé dans la vie du prophète Jonas. E isso aconteceu na vida do profeta Ça Jonas. se trouve en Jonas chapitre 4 verset 2. Isso se encontra em Jonas capítulo 4, versículo 2. Hébreux chapitre 12 et le verset 15. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Jonas était le prophète que Dieu il a envoyé pour prêcher le message de la délivrance aux Syriens. Jonas foi o profeta que Deus mandou para pregar a mensagem para os assírios. Mais Jonas, il n'aimerait pas y aller pour prêcher à ces gens-là. Mas Jonas ele não queria ir para pregar para essas pessoas. Por quê? Parce que, selon l'histoire, Porque segundo a história, l'armée syrienne de l'époque o exército assírio da época était vraiment une armée qui faisait n'importe quoi. era realmente um exército que fazia muita besteira. Vraiment qui tuait les gens avec cruauté. Eles realmente matavam as pessoas com muita crueldade. Alors Jonas n'aimerait pas prêcher l'évangile de la délivrance à ces gens-là. E então Jonas ele não queria pregar o evangelho do livramento para essas Et pessoas. Dieu lui envoie Jonas dans la capitale. E então Deus ele manda para que Jonas vá até a Dans la capital. capitale de l'époque, il avait plus ou moins presque 1 million de personnes. E na capital da época existia mais ou menos 1 milhão de Seulement pessoas. des gens qui ne savaient pas discerner la main gauche de la droite, il avait 120 000. Ça avait dit des enfants. E somente de pessoas que não sabiam discernir a mão esquerda da direita existiam 120 mil pessoas. Alors Jonas, Dieu lui envoie, lui ordonne d'aller en Syrie pour prêcher l'évangile. E então Deus ele ordena para que Jonas vá até a Síria para pregar o Mais evangelho. Jonas, il achète un billet de bateau, il vient envers l'Europe. Mas Jonas ele compra um bilhete de barco para vir para o lado da Europa. Alors Dieu, il n'était pas content. E então Deus ele não ficou muito Il feliz. fait élever une grande tempête sur la mer. E ele mandou então para que houvesse uma grande tempestade no mar. Et à ce moment-là, Jonas, il devait dire à ces gens-là que le problème, c'était lui-même. E nesse momento Jonas ele deveria dizer às pessoas que o problema era Non, ele. il a dit Ele disse. que le problème, c'était lui-même. E então ele disse que o problema era Mais ele. maintenant, Dieu va lui envoyer dans le même endroit où il avait acheté le billet, E então Deus vai mandar ele de volta para o lugar onde ele comprou os à bilhetes, travers d'un poisson, comme vous connaissez l'histoire. através de um grande peixe, como você conhece a história. Jonas, il va prêcher l'évangile. E então Jonas vai pregar o evangelho. Toute la ville s'est répandue, toute la ville. E toda a cidade inteirinha vai se arrepender. Si c'était moi, je serais très content. Se fosse eu teria ficado muito feliz. Imaginez-vous que Jonas, il prêche et tous les gens se convertissent. Imagina que Jonas ele pregou e todas as pessoas se converteram. Mais au lieu vraiment d'être heureux, Mas ao invés de se alegrar com isso, Jonas, il est devenu très triste. Jonas ficou muito triste. Au lieu de cela, la dépression a commencé à frapper sa vie. Ao invés disso, a depressão ela começou a cair sobre a vida de Il Jonas. commence à donner vraiment des signes qu'il y avait de dépression. E então ele começa a mostrar sinais que ele estava com depressão. Pourquoi? Simplement parce que Jonas, il ne pardonnait pas ces gens-là. Por quê? Porque simplesmente Jonas não perdoava Parce que les essas Syriens, pessoas. il avait à l'époque a fait beaucoup de mal à le peuple de Jonas. Porque na época os assírios haviam feito muito mal para o povo de Et Jonas Jonas. ne pardonnait pas ces gens-là. E Jonas ele não perdoou essas Les pessoas. deux principales causes de la dépression. As duas principais causas da depressão. Une
j'ai dit c'est la peur. Uma delas eu disse que é o medo. L'autre, c'est le manque de pardon. E a outra é a falta de perdão. J'aimerais aussi parler de quelques symptômes de la dépression. E eu também gostaria de falar de alguns sintomas da depressão. Le premier se trouve en Jonas, dans le chapitre 1, le verset 3. O primeiro se encontra em Jonas, capítulo 1, versículo Et 3. aussi en 1er Roi, le chapitre 19, le verset 3. E também em 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Un des symptômes de la dépression, Um dos sintomas da depressão c'est l'envie de fuir. é a vontade de fugir. Ça s'est passé avec le prophète Élie. Isso aconteceu com o profeta Elias. Lorsqu'il a reçu la menace d'une femme qui s'appelait Jézabel. Quando ele recebeu a ameaça da mulher chamada Jezabel. À ce moment-là, il a tombé en dépression. A partir desse momento ele caiu em depressão. Et on va voir avec les signes. E nós vamos ver com os sinais. Élie, il a senti la peur. Elias, ele sentiu medo. Qu'est-ce qu'il va faire? Então o que ele decide Il fazer? va fuir. Ele vai fugir. Mais nous voyons aussi ça dans la vie de Jonas. Mas nós também vemos isso na vida de Jonas. Lorsque Dieu appelle lui pour aller prêcher aux Syriens, Quando Deus chama Jonas para que ele vá pregar para os assírios, Jonas il va essayer aussi de fuir. Jonas também vai tentar fugir. Alors, un des symptômes de la dépression, c'est l'envie de fuir. Então, um dos sintomas da depressão é a vontade de fugir. Un deuxième symptôme de la dépression Um segundo sintoma da se depressão trouve en Jonas chapitre 1 verset 5. se encontra em Jonas capítulo 1, versículo 5. 1er Roi chapitre 19 le verset 5. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 5. C'est dormir beaucoup. É o fato de dormir muito. Vous voyez que lorsqu'Élie il va fuir, Você pode ver que quando Elias ele vai fugir, la Bible dit qu'il va, oui, quelqu'un pourrait dire, mais oui, il était fatigué. e alguém então vai dizer, não, mas ele estava cansado. Oui, il était fatigué. Sim, ele estava cansado. Mais nous voyons des signes Mas nós podemos ver qu'il sinais avait aussi de dépression. de que ele também tinha depressão. Alors, la Bible dit qu'Élie, il va dormir un profond sommeil. Então a Bíblia ela diz que Elias ele dormiu um profundo Nous sono. voyons aussi dans la vie de Jonas E nós podemos ver isso também na vida de que Jonas. lorsqu'il décide de fuir, Que quando ele toma a decisão de il fugir, achète son billet, il rentre dans la partie plus bas du bateau. que ele compra o seu bilhete e então ele vai para a parte de baixo do barco. Et pendant qu'il essayait de fuir, de venir pour l'Europe, E quando ele tentava fugir para vir para a Europa, alors à ce moment-là, e então nesse Dieu momento, a élevé une grande tempête. Deus ele levantou uma grande Tous tempestade. ces gens-là, ils ont failli de mourir. E todas essas pessoas que estavam a bordo, elas quase Ils morreram. étaient en train de jeter toute leur richesse dans la mer. Eles estavam jogando todas as suas riquezas no La mar. Bible, elle est claire, on dit, et Jonas, il dormait un profond sommeil. E a Bíblia ela deixa muito claro que enquanto isso Jonas dormia um sono profundo. Imaginez-vous quelqu'un en train de dormir pendant une tempête, une tempête qui frappe son bateau. Imagine uma pessoa que continua dormindo durante uma tempestade. Seulement quelqu'un qui a la dépression. Somente alguém que tem depressão. Alors, un des symptômes de la dépression, c'est l'envie de fuir. Então um dos sintomas da depressão é a vontade de fugir. Un deuxième, c'est dormir beaucoup ou rien dormir. Um segundo é dormir muito ou não dormir nada. Mais de tous les deux cas, Mas nos dois la casos, personne elle est en train de végéter. a pessoa ela está vegetando. Et c'est comme si elle n'existait pas. É como se essa pessoa não existisse. Frères et sœurs, Irmãos, nous devons faire attention avec la dépression. nós devemos fazer atenção com a Nous depressão. devons faire attention avec les symptômes. Nós devemos fazer atenção com os Un des sintomas. symptômes, c'est l'envie de fuir. Um dos sintomas é a vontade de Un fugir. autre, c'est dormir beaucoup ou rien dormir. Um outro é dormir muito ou não dormir nada. Et un troisième symptôme de la dépression se trouve en Jonas, le chapitre 4, versets 8 et 9. E um terceiro sintoma se encontra em Jonas capítulo 4, versículo 8 e 9. Et aussi 1er Roi, chapitre 19, le verset 4. E também em 1 Reis capítulo 19, versículo 4. C'est l'envie de mourir. É a vontade de morrer. Il y a beaucoup de gens Existem muitas pessoas qui n'aimeraient pas même vivre. que não gostariam nem mais mesmo de viver. Même cette semaine, j'ai parlé à quelqu'un. Até mesmo
conversando com alguém, Là, ça fait, je crois que 2 semaines, j'ai parlé avec une autre personne. Les cas sont semblables. e eu acho que faz umas 2 semanas eu estava falando também com outra pessoa que tem um caso muito parecido. L'envie de mourir. A vontade de Mais morrer. la personne n'aimerait pas se tuer. Mas a pessoa não gostaria de se matar. Mais elle aimerait que Dieu il fasse quelque chose pour que la personne elle quitte cette vie parce que cette vie elle n'a pas de sens pour la personne. Mas ela gostaria que Deus fizesse algo para que ela saísse dessa vida, porque essa vida não faz mais sentido para ela. Ce n'est pas parce que la personne elle est déjà préparée pour le salut. E não é porque a pessoa está preparada para a salvação. Non, c'est parce qu'elle n'aimerait plus vivre. Não, é porque ela não gostaria mais de continuar elle vivendo. pense qu'en mettant un terme dans sa vie, ses souffrances vont terminer. E ela acha que colocando um ponto final na sua vida, o sofrimento vai acabar. Jonas, nous voyons ça en Jonas, le chapitre 4, versets 8 et 9. E nós vemos isso em Jonas capítulo 4, versículo 8 e 9. Selon la Bible, il va demander au Seigneur la mort. Segundo a Bíblia, ele vai pedir ao Senhor a morte. Il y a même des chrétiens en train de demander au Seigneur la mort. E existem até mesmo os cristãos que estão pedindo a Deus morte. Nous voyons ça aussi dans la vie d'Élie. Il va aussi demander à Dieu la mort. E nós vemos isso também na vida de Elias. Ele também vai pedir a Deus a morte. Alors j'ai dit que les principaux causes de la dépression, j'ai dit que c'est la peur E então eu disse que as principais causas da depressão é o medo et le manque de pardon. e a falta de perdão. J'ai dit que les symptômes de la dépression, ça ce n'est pas tous les symptômes, mais quelques symptômes de la dépression. Eu disse que os sintomas da depressão, não todos, mas alguns, Un, c'est l'envie de fuir. um deles é a vontade de fugir. L'autre, c'est dormir beaucoup ou rien O dormir. outro é dormir muito ou não dormir nada. Et un troisième, c'est l'envie de mourir. E o terceiro é a vontade de Si morrer. vous sentez un de ces symptômes, Se você sentir um desses sintomas, il est possible que vous êtes en dépression. é possível que você esteja com depressão. Comment se libérer de la dépression? Como se libertar da depressão? Frères et sœurs, la Bible va nous donner une recette de comment se libérer de la dépression. Irmãos, a Bíblia ela vai nos dar uma receita de como ser liberto da depressão. 1er Roi, chapitre 19, de verset 5 au verset 8. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 5 ao versículo 8. Jean, chapitre 6, verset 35 et 54. João, capítulo 6, versículo 35 e 54. Lorsque Élie il est tombé en dépression, Quando Elias caiu em depressão, qu'il va présenter les symptômes que j'avais dit, que ele vai apresentar os sintomas que eu citei, qu'il va fuir, que ele vai fugir, il va dormir beaucoup, ele vai dormir bastante qu'il a l'envie de mourir. e que ele vai ter a vontade de morrer. Alors à ce moment-là, Dieu il va réveiller Élie. Então, neste momento, Deus ele vai acordar Elias. Dieu envoie un ange pour réveiller Élie. Deus ele mandou um anjo para acordar Elias. Lorsque Dieu réveille Élie, Dieu il va donner à Élie du pain et l'eau à boire. E quando Deus ele vai acordar Elias, ele vai dar a ele pão e água. Alors Élie il va manger du pain, Então Elias ele vai comer o pão, il va boire l'eau ele vai beber a água et il va de nouveau dormir. e de novo ele vai adormecer. Le Seigneur de nouveau réveille Élie E então o Senhor vai acordar novamente Elias, parce que Dieu il a vu qu'Élie il n'avait pas mangé assez. porque Deus percebeu que Elias ele não tinha comido bastante. Alors Dieu dit de nouveau à Élie, Élie, mangez encore. E então Deus ele vai dizer a Elias, Elias come mais um pouco. Élie, buvez encore d'eau. Elias bebe mais água. Parce que ton chemin, il est encore long. Porque o seu caminho ele ainda é longo. Élie, tu as beaucoup de vie encore. Elias, você ainda tem muito tempo de vida ainda. Comment se libérer de la dépression? Como ser liberto da Nous devons depressão? apprendre avec Dieu. Nós devemos aprender com Pour Deus se nourrir de la dépression. para se alimentar, Pour se libérer de la dépression. para se libertar da depressão. Il faut se nourrir bien de la parole de Dieu.
É necessário se alimentar corretamente da palavra de Ce Deus. n'est pas se nourrir n'importe comment. Não é se alimentar de qualquer jeito. Cet après-midi, j'ai parlé à quelqu'un Essa tarde eu estava falando com alguém et la personne, elle m'a dit, je disais à la personne, il faut que vous se nourrissez bien de la parole de Dieu. e eu estava dizendo à pessoa que ela deveria se alimentar bem da palavra de Deus. Et la personne m'a dit, pasteur, j'écoute beaucoup de messages sur l'internet. Je nourris bien. E a pessoa me falou, não, pastor, eu me alimento super bem, eu ouço bastante palavras na Des internet. messages sur internet, ce ne sont pas des messages qui nourrissent nos âmes. Mensagens na internet não são mensagens que alimentam nossas almas. De temps en temps, ça marche. De vez em quando funciona. Oui, de temps en temps, je suis triste, je frappe là-bas des prédications sur la tristesse. Sim, de vez em quando, por exemplo, eu estou triste, eu escrevo lá pregação para tristeza. Mais j'aimerais vous dire une chose. Mas eu gostaria de dizer algo. Lorsque nous venons à l'église, Quando nós viemos até a igreja, lorsque vous venez à l'église, quando você vem até a igreja, ce n'est pas simplement notre église, mais même dans une autre église. não simplesmente na nossa igreja, mas em qualquer igreja, À ce moment-là, la personne qui est en train de prêcher l'évangile, a partir desse momento, a pessoa que está pregando o evangelho, elle ne parlera pas des choses que vous voulez entendre, ela não vai falar sobre as coisas que você quer ouvir, mais elle parlera des choses que vous avez besoin d'entendre. mas ela vai falar das coisas que você precisa Ce sont ouvir. ces choses-là qui nourrissent votre âme. E são essas coisas que alimentam a sua alma. Vous voyez, en général, les enfants, ils n'aiment pas parfois des salades, des légumes. Você pode ver que às vezes as crianças elas não gostam de comer salada, de comer legumes. Même si nous disons des salades, des légumes, ça c'est vraiment très bien pour la santé. Mesmo se nós dizemos não, mas salada, legumes é muito bom para a saúde. Les enfants, ils aiment en général, mes enfants, c'est ainsi. Geralmente as crianças elas gostam, por exemplo, os meus filhos são Ils assim. aiment manger, c'est de fast food. Eles gostam de comer fast food. Oui ou non? Sim Oui, ou não? ils aiment manger de fast food. Mais Sim, eles gostam. de temps en temps, le fast food, c'est bien. Mas de vez em quando comer fast food é bom. Peut-être une fois par mois ou une fois par semaine, ça dépend. Talvez uma vez por semana, uma vez por Mais mês. si nous nourrissons toujours des fast food, qu'est-ce qui se passera avec nous? On va tomber malade. Mas se nós somente nos alimentarmos disso, o que vai acontecer? Nós vamos ficar doentes. Il y a des gens E existem qui sont pessoas en train, ils ne viennent plus à l'église, ils disent je suis chrétien chez moi. que não vêm mais à igreja, elas falam, não, mas eu sou cristão na minha Et casa. chez eux, ils commandent. E porque em casa eles podem mandar. Non, ils vont commander, ils vont, comment ça s'appelle, lorsque nous... Oui, c'est comme commander quelque chose lorsque vous voulez manger, par exemple, un sandwich, vous commandez en quelque part. Eles vão pedir do que eles querem se alimentar, como quando você quer comer alguma coisa em específico, você vai Mais si pedir. nous menons une vie Mas se nós levarmos uma vida en mangeant des fast food, comendo somente fast et les food, messages sur internet, c'est comme des fast food. e as mensagens na internet é como fast food. Si vous continuez simplement à manger ça, Se você continuar se alimentando il y aura somente un disso, moment dans votre vie que vous tomberez malade. chegará um momento na sua vida em que você vai ficar doente. Ce n'est pas à cause des messages. E não é por causa da mensagem. Simplement, mais j'ai entendu beaucoup de messages. Non, c'est à cause, c'est parce que vous avez choisi d'entendre ça. Não é por causa da mensagem, não, mas eu ouço muitas mensagens, mas é por causa pelo fato de você escolher o que Parce você vai que ouvir. parfois Dieu il peut nous parler avec un message sur internet, bien sûr. Porque claro que Deus pode falar conosco através de uma mensagem na internet. Mais Dieu il aimerait vraiment que nous cherchions lui. Mas Deus ele gostaria realmente que nós buscamos a Et Ele. lorsque nous rentrons dans une église, E nós quando nós entramos em uma
numa igreja. C'est là-bas en général que le message il va vraiment nous affronter. É geralmente assim que a mensagem vai nos afrontar. Vous voulez se libérer de la dépression. Você gostaria de ser liberto da depressão? Vous voulez? Você- Alors il faut se nourrir bien de la parole de Dieu. Então é necessário se alimentar corretamente da palavra de Lisez Deus. la Bible chez vous. Leia a Bíblia em casa. Ah, mais si vous simplement venez à l'église, mais si vous ne lisez pas la Bible, ça ne marche non plus. Não, mas porque se você somente vir à igreja, mas não ler a Bíblia, isso também não funciona. Il faut lire la parole de Dieu. É necessário ler a palavra de Deus. Commence par le Nouveau Testament. Comece pelo Novo Testamento. Prenez un temps de qualité Pegue um tempo de pour qualidade. lire la parole, Tire um tempo para ler a pour palavra. méditer dans la parole. Para meditar na Parce que palavra. c'est cette parole qui va prospérer votre vie en tous les domaines. Porque é essa palavra que vai prosperar a sua vida em todas as áreas. Vous voulez être libéré de la dépression? Você gostaria de ser liberto da depressão? Alors commencez à se nourrir bien de la parole de Dieu. Então comece a se alimentar corretamente da C'est palavra de Deus. Jésus qui a dit cela en Jean chapitre 6, verset 35 et le verset 54. Foi Jesus quem disse isso em João capítulo 6, versículo 35 e versículo Il a 54. dit, je suis le pain de la vie. Ele disse, eu sou o pão da vida. Celui qui mange de moi, il n'aura jamais de faim. Ele disse, aquele que comer de mim nunca terá fome. Je suis vraiment l'eau de la vie. Eu realmente sou a água da vida. Celui qui boit de moi, il n'aura jamais de soif. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Comment se libérer de la dépression? Como ser liberto da depressão? En se nourrissant bien de la parole de Dieu. Se alimentando bem da palavra de Deus. Prenez un temps de qualité pour lire la parole de Dieu. Parce que le moment que vous entendez le message, à ce moment-là, Dieu, il va parler puissamment dans votre cœur. Pega um momento para você ler a palavra de Deus, porque quando você ouvir a palavra, Deus ele vai falar grandiosamente ao seu coração. Deuxième, comment se libérer de la dépression? Como ser liberto da depressão? 1 Roi chapitre 19, verset 10. 1 Reis capítulo 19, versículo 10. Matthieu chapitre 26, verset 41. Mateus capítulo 26 e versículo 41. Jonas chapitre 4, verset 4 et verset 9. Jonas capítulo 4, versículo 4 e versículo Comment 9. se libérer de la dépression? Como ser liberto da depressão? D'abord, j'ai parlé qu'il faut se nourrir bien de la parole de Dieu. Primeiro eu disse que é necessário se alimentar corretamente da palavra de Deus. Deuxième, il faut parler avec Dieu. E segundo, é necessário falar com Deus. Parler à Dieu, c'est prier. E falar com Deus é orar. Il y a des gens qui disent, ah, mais je ne sais pas prier. E existem pessoas que vão dizer, não, mas eu não sei orar. Prier, c'est simple. E orar é muito Prier, simples. c'est simplement parler avec Dieu. Orar é simplesmente o fato de você De conversar com Deus. raconter les vérités qui se passent dans votre vie. Contar as verdades que estão acontecendo na sua vida. De raconter à lui vraiment les choses qui sont en train de vous frapper, de vous blesser. De contar para ele as coisas que estão acontecendo com você, que estão te machucando. C'est pour ça que la Bible elle dit que nous, Jésus, lorsqu'il a pris ses disciples à prier, il a dit, il faut que vous rentrez dans votre chambre pour prier. E por isso que quando Jesus ele foi ensinar aos seus discípulos como orar, ele disse, é necessário você entrar no seu quarto para C'est orar. le moment vraiment d'intimité, de raconter à Dieu tout ce qui se passe avec vous. É um momento de intimidade onde você vai realmente contar para Deus o que está acontecendo com Et você. ça, c'est le moyen que Dieu a utilisé pour guérir Élie. E esse foi o meio que Deus ele utilizou para curar Elias. Après manger, Élie il est parti, il a marché 40 jours et 40 nuits. Após ter comido, Elias ele caminhou durante 40 dias e 40 noites. Et après, il est rentré dans une caverne. E depois ele entrou em uma caverna. Alors Dieu, il va parler à Élie. E então Deus ele vai falar com Élie, Elias. qu'est-ce qui se passe avec vous? Elias, o que está acontecendo Élie, com qu'est-ce você? que tu fais ici, Élie? Elias, o que você está fazendo aqui? Alors, Dieu il est en train de simplement d'attirer l'attention d'Élie pour qu'Élie pouvait dire à Dieu qu'est-ce qui s'est passé. E então Deus ele estava simplesmente chamando a atenção de Elias para que Elias contasse para Deus o que estava Alors, Élie acontecendo. il va commencer à dire, E então Elias vai começar oh a dizer: Seigneur, tu sais, Ó Senhor, o Senhor moi je sabe.
je suis le seul dans la planète Terre. Eu sou o único no planeta Je suis le Terra. seul servant que tu as. Je suis ton seul serviteur dans ce monde. Eu sou o seu único servo neste mundo. Je suis le dernier. Eu sou o último. Alors Dieu a laissé Élie parler. E então Deus, ele deixou Elias falar. Pourquoi? Parce que Dieu était en train de guérir Élie. Por quê? Porque Deus, ele estava curando Elias. Frères et sœurs, lorsque nous parlons à Dieu, Irmãos, quando nós conversamos com lorsque nous Deus, racontons à Dieu, parfois même des bêtises, quando nós contamos a Deus até mesmo à besteiras, ce moment-là, Dieu est en train de nous guérir. a partir desse momento Deus, ele está nos curando. C'est ça que les psychologues ils font. E é isso que os psicólogos fazem. Si quelqu'un il va chez le psychologue, Se alguém for no qu'est-ce psicólogo, que le psychologue il va créer à cette personne? o que o L'envie psicólogo de vai parler. fazer? Ele vai criar nessa pessoa a vontade de falar. Alors dans sa séance, la personne elle va parler, elle va parler, elle va parler, elle va pleurer, elle parle, elle pleure, elle parle, elle pleure. E então durante a consulta a pessoa vai falar, chorar, vai falar, Et à la chorar. fin de la séance, elle dit ok, c'est fini pour aujourd'hui, c'est suffisant. E quando acabar a consulta ele vai falar, não, pra hoje acabou. La personne elle sort, elle va dire je suis très bien. A pessoa vai sair e vai falar, nossa, tô bem agora. Ce psychologue il est très bien. Esse psicólogo é bom demais. Si la personne rencontre quelqu'un, elle va même conseiller aller chez le pasteur Marcelo, qui c'est très bien. E se a pessoa encontrar com outra pessoa, vai falar, não, vai lá no pastor Marcelo que ele é bom demais. Si le pasteur Marcelo était un psychologue. Se o pastor Marcelo fosse psicólogo. Alors frères et sœurs, vous voulez être libérés de la dépression? Então, irmãos, você gostaria de ser liberto da depressão? Parlez à Dieu, racontez même vos bêtises. Converse com Deus, conte pra Ele as coisas, até as Parce que besteiras. Dieu, il est le psychologue des psychologues. Porque Deus, ele é o psicólogo dos psicólogos. Parce qu'il nous entend, il nous parle, il nous guérit vraiment. Porque Ele nos ouve, Ele conversa com a gente e Ele nos cura. Le traitement de Dieu, ce n'est pas simplement palliatif. Le traitement de Dieu, c'est définitif. O tratamento de Deus não é simplesmente um tratamento passageiro, é um tratamento definitivo. Troisième, comment se libérer de la dépression? Terceiro, como se libertar da depressão? 1er Roi, chapitre 19, verset 11. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Il faut quitter l'isolement. É necessário sair do Dieu a isolamento. dit à Élie, Élie, sors. Deus, ele disse a Elias, sai. Et vous savez qu'est-ce qu'Élie a fait? E você sabe o que Elias fez? Élie a quitté l'isolement. Elias saiu do isolamento. Lorsque la personne elle a la dépression, Quando a pessoa tem depressão, j'avais dit que parfois la personne elle a l'envie de fuir. eu disse que às vezes a pessoa ela tem a vontade de fugir. La personne elle ne veut pas être avec les autres. A pessoa não quer estar com La os personne elle outros. veut vraiment rester dans l'anonymat, dans l'isolement. Ela quer realmente ficar no isolamento. Et un message que j'ai pour votre vie aujourd'hui. E uma mensagem que eu tenho para sua Si vida vous hoje voulez se libérer de la dépression, é que se você quiser ser liberto da d'abord se depressão, nourrissez bien de la parole de primeiro Dieu. você precisa se alimentar bem da palavra de Deus. Deuxième, parler avec Dieu. Segundo, você precisa conversar com Deus. Troisième, quitter l'isolement. E terceiro, sair do isolamento. Quitter l'isolement, et ça c'est nécessaire. Saia do Parce que isolamento. si vous n'obéissez pas, ça ne marchera pas. E isso é muito necessário porque se você não obedecer, não vai funcionar. Dieu ne vous avait pas fait pour vivre isolé. Deus, ele não te fez para você viver On isolado. a besoin des uns les autres. Nós precisamos uns dos Et pour outros. terminer, E para terminar, comment se libérer de la dépression? como ser liberto da depressão? 1er Roi, chapitre 19, verset 13. 1 Reis, capítulo 19, versículo 13. Il faut obéir la parole de Dieu. É necessário obedecer a palavra de Lorsque Dieu Deus. a dit à Élie de quitter l'isolement, il va quitter l'isolement. Quando Deus vai dizer a Elias que ele precisa sair do isolamento, Elias ele vai sair do Et parfois isolamento. Dieu est en train de nous dire le même message, quitte l'isolement, mais parfois nous n'obéissons pas. E às vezes Deus ele está nos dizendo a mesma coisa, sai do isolamento, mas nós não obedecemos. On va prier pour terminer notre réunion cet après-midi. Nós vamos orar para terminar nossa reunião essa tarde. Et dans cette prière, j'aimerais prier pour vous.
E nessa oração eu gostaria de orar por você. Et pendant que j'ai prêché le message, Que enquanto eu pregava essa mensagem, vous avez pris connaissance que la dépression elle est en train de frapper votre vie. você percebeu que a depressão ela está vindo sobre a sua vida. J'avais dit que les principales causes, c'est la peur et le manque de pardon. Eu disse que as principais causas são o medo e a falta de Pour perdão. vaincre la peur, il faut venir à l'église pour écouter le message parce que la foi, elle vient pour entendre la parole de Dieu. Para vencer o medo é necessário você vir para a igreja ouvir a palavra de Deus, porque a fé ela vem ao ouvir. Dieu, et pour vaincre le pardon, il faut pardonner. E para vencer o perdão é necessário, a falta de perdão é necessário perdoar. Il faut assumer la dette, É necessário assumir a le dívida, préjudice. o prejuízo. Les symptômes, j'avais dit, c'est l'envie de fuir, dormir beaucoup, rien dormir, Os sintomas eu disse que é a vontade de fugir, dormir muito ou não dormir, et l'envie de mourir. e a vontade de Pour se morrer. libérer de la dépression, E para ser liberto da depressão, il faut se nourrir bien de la parole de Dieu. é necessário se alimentar corretamente da C'est palavra pour de ça que la Deus. Bible nous conseille toujours de lire et de méditer dans la parole. E é por isso que a Bíblia ela nos aconselha a ler e a meditar na palavra. Amen. Il faut Amen. lire et méditer. É necessário ler e Il meditar. faut parler à Dieu. E é preciso falar com Deus. Il faut quitter l'isolement É preciso sair do isolamento et obéir à la parole du Seigneur. e obedecer a palavra de On Deus. va prier. Nós vamos orar. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, ta parole était prêchée. a sua palavra ela foi pregada. Ta parole, c'est la vérité qui rend l'être humain libre. Senhor, a tua palavra é a verdade que liberta o ser Il humano. est possible que ce message, il va arriver dans des personnes, Seigneur, qui sont en train de souffrir avec la dépression. E, Senhor, é possível que essa mensagem vai chegar até pessoas que estão sofrendo da depressão. Des gens qui ont même ont fait des traitements, Pessoas que até mesmo seguiram tratamento, mais que le problème, il est toujours là. mas que o problema continua lá. Dieu Tout-Puissant, j'aimerais te demander, aide cette personne aujourd'hui à quitter l'isolement. Deus Todo-Poderoso, eu gostaria de te pedir, por favor, ajuda essa pessoa a sair do Seigneur, que isolamento. cette nourriture que je viens de laisser cet après-midi, Senhor, que esse alimento que eu acabei de deixar essa tarde, qu'il puisse nourrir les âmes de tes fils et filles, où ils se trouvent. que ele possa alimentar as almas dos seus filhos, onde eles se encontrarem. J'expulse, Seigneur, tous les esprits, Seigneur, de la dépression. Pai, eu expulso todo espírito de depressão. Et je te demande, Dieu Tout-Puissant, viens guérir cette personne maintenant, Père. E Deus Todo-Poderoso, eu te peço, venha curar essa pessoa agora. Seigneur, Pai. guéris cette personne maintenant dans le nom puissant de Jésus. Senhor, por favor, cure essa pessoa agora no nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Gardez cette parole dans votre cœur. Guarde essa palavra no seu coração, Parce que cette parole, porque essa elle palavra, va vous aider. ela vai te ajudar. Si vous la mettez en pratique, elle va vous aider à être guéri de la dépression. E se você a colocar em prática, ela vai te ajudar a ser curado da depressão. Cette parole aussi pourra aider quelqu'un d'autre. E essa palavra também pode ajudar outra Vous pouvez pessoa. même prendre ce message pour l'administrer dans la vie de quelqu'un d'autre et bénir une autre vie. E você pode até pegar essa mensagem para ministrar na vida de outra pessoa e abençoar ela. Que Deus nos Dans le abençoe. nom puissant de Jésus. No nome poderoso de Jesus. Amen.